Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Muito obrigada por você estar acompanhando essa história. Eu tenho aqui hoje um convidado muito especial. O mais especial de todos para mim, meu amado companheiro de aventuras terrenas, meu marido Cinecil. Nós vamos colocar um vídeo para vocês assistirem. Um vídeo no hospital. Eu havia acordado do coma, depois do derrame cerebral, há umas 2, 3 semanas. Conversando com seu marido agora. O que ela tá falando? Alguma coisa aconteceu à noite, por isso não tá bem. Ah, aqui é muito chique. And there another bird when I went Mano, coça a cabeça. tell you my husband My husband. go Ah, ela tá falando o que eu falei. Isso. É. O quê? Ela tá falando que eu falei pra ela, quando você sair daqui, você vai pra um lugar muito chique. E lá, antes de você ir embora, tem um quarto que parece um quarto de hotel. E o que o Cinecil vai dormir com você lá. I was so Ó, você deixa até a Alissa lá em casa pra dormir lá em casa, você vai dormir com ela lá na cama de casal. Olha como ela come. Uhum. E ela tá lúcida. Come devagar, dona totalmente, Maria. que gracinha. Quando você vai dormir lá? Ela não fala português, né? I love it. I love You love to eat, huh? Olha, lembrou meu nome, que danada. É. Ela sabe. I love it. Eu vou trazer costela. Quando eu acordei, vocês já sabem, devido a um outro vídeo que eu já gravei, que eu não conseguia falar nem entender português. Vocês viram ali, eu já havia acordado do coma há vários dias e eu ainda não conseguia me comunicar em português. Vocês podem até ver que ele ficava conversando com as nossas amigas, falando o que ela está falando. Então, o que a gente está aqui junto hoje para fazer é um alerta. O que acontece muitas vezes com alguns casais é que diante de algum desafio muito grande, infelizmente eles se separam. Nós estamos aqui para dizer para vocês que nós tínhamos todos os motivos para não dar certo, mas nós estávamos ali. Eu estava grata porque eu estava ali ainda na terra, viva, ao lado do meu marido. Nós somos muito diferentes. Exatamente. Eu sou... Água e óleo. É tipo isso, né? Eu sou o chocolate, é o leite, enfim. Muitas coisas que a gente não concorda, somos completamente diferentes. E é verdade o que ela está falando sobre quando numa provação os casais, ao invés de se unirem mais, eles estão se separando, Porque a se situação distanciando. é a escolha mais fácil. O que Cinecil e eu descobrimos ao longo dos anos do nosso casamento, e esse mês de setembro de 2023 vamos completar 30 anos de casados, foi que o fato de sermos completamente diferentes um do outro foi perfeito para nos ensinar a um completar o outro. Mas como ele falou, não é fácil. Não é fácil. Na prática, no dia a dia, eu acho que tem que ter muita tolerância, muita paciência e tem que ter muito silêncio, o silêncio proativo, no sentido de pensar ali, Ponderar. deixa para depois, porque agora estamos com a cabeça um pouquinho quente e não vai dar certo. Também tem que pensar por que ela está falando aquilo, o que passou, o que ela passou, né, na vida dela para estar falando. Com bastante tempo de casado, aí você vai se surpreender com coisas que você fala assim, não acredito. 30 anos, 40 anos, 50 anos e eu nunca imaginei que você teria essa atitude. Porque a gente é diferente, né? Conforme vai passando os anos, a gente fica diferente e a gente reage diferentemente Na mesma situação. Na mesma situação. O que eu posso completar aqui
algo que tem a ver com aquela experiência que eu tive quando eu relato que durante o coma, eu sentindo que estava morrendo, eu vi um ser poderoso do meu lado. Se você não assistiu ainda, você vai ter que voltar lá pro vídeo dia 13 de setembro. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele me trouxe de volta da morte, porque o amor dele me curou. Eu senti o amor dele me envolver e me trazer de volta de um derrame cerebral hemorrágico sem nenhuma sequela, uma vida normal. O que as pessoas aí no mundo todo chamam de milagre. Mas eu conheço muitos casais que vivem milagres. Pessoas que estão numa sociedade que não valoriza mais essa instituição, vivendo relacionamentos maravilhosos. Então milagre não é só você acordar de um coma depois de um derrame cerebral. Milagre muitas vezes é um casamento durar muitos anos, com parceria, com amor, com respeito. E eu e o Cinecil estamos descobrimos e ainda estamos percebendo que a caridade é o maior segredo para se ter sucesso entre um homem e uma mulher no casamento. O que é caridade? Caridade é dar dinheiro para os outros? Não, caridade é o que o mundo pensa aí, que é você ajudar o próximo, ajudar uma instituição de caridade. Caridade, na verdade, é um sentimento. A gente não está aqui nesse canal para pregar nada para você, a gente só está compartilhando o que a gente viveu e vive com o intuito de ajudar as pessoas. Nós queremos ajudar as pessoas. Então o que nós queremos dizer aqui para você é o seguinte: a caridade ela é benigna, ela não pensa mal, ela é sofredora, ela não se irrita facilmente, paciente, não busca seus próprios interesses em primeiro lugar, não fala mal. Isso é amar um companheiro, um cônjuge da maneira correta. Então eu e o Cinecil, a gente descobriu que a gente precisa ter caridade um com o outro. Não é só aquele amor dos hormônios, da paixão, da parte física. Isso é bom, mas o que vai durar por muito mais tempo é o amor, o puro amor de Cristo, que é conhecido mundialmente por caridade. Eu tô falando agora dos maridos, né? Que acha que a mulher tem que estar abaixo dele, mas não é assim que a gente aprende. A gente aprende que a Eva fala que, né, a Eva foi tirada da costela. A costela fica ao lado, costela de Adão, né? Não fica na cabeça nem no pé, fica do lado. Ela fica ao lado, então é uma parceira que anda ao seu lado e não na frente e nem atrás, nem acima, nem abaixo. É uma parceria que tem que ser ao lado. Uma coisa que muitos casais não aprenderam ou não sabem, mas primeiro é Deus, então é Deus acima de tudo e depois a sua esposa. Não são os filhos. Eu quero completar isso. Filhas, não são. Eu tenho algumas amigas que me chamam de louca, porque eu digo a elas desse jeito: eu tenho 3 filhos. Se eu perder os 3 e eu tiver o Cinecil do meu lado, eu vou aguentar. Mas se eu perder ele uma hora, nem os 3 vão conseguir me consolar, porque eu amo ele mais do que os meus filhos. Gente, por que tem que ser assim? Um dia o seu filho, a sua filha, vai se apaixonar por alguém, ou vai se apaixonar por uma profissão, ou vai se apaixonar por um outro lugar, e vai terminar do jeito que começou. Começamos nós 2. E vamos terminar nós 2. Isso aí a gente tem que trabalhar durante o tempo que a gente está casado. Os filhos são pequenos e a gente tem muita saudade quando eles eram pequenos, né? Mas eu também agradeço por eles crescerem e saírem de casa. Eu quero dizer para vocês que o fato de Jonathan, com 29, e Rebeca, com 25, estarem casados com seus filhos e felizes, se deve muito ao fato deles terem sempre visto que nós 2 nos colocamos um do lado do outro sempre. A prioridade sempre era assim. Eles entenderam isso e por causa disso eles acreditam nessa instituição de casamento e eles estão praticando no casamento deles agora. Tem que adubar a cada dia. Agora eu vou falar pra você, nós somos perfeitos? Não. De jeito nenhum. Aquela história de assim, a mãe, tenho que resolver hoje porque eu não vou conseguir dormir. Não, você tem que aprender a
Gerenciar aceitar, suas emoções. É isso. Gerenciar a emoção que você está tendo naquele momento e falar, não, eu não preciso resolver isso agora. Vamos deixar a cabeça esfriar. Deixa para amanhã, tudo bem. Porque tem gente radical, eu acho que o radicalismo no casamento tá acabando com os casamentos. É 8 ou 80, né? Ou você muda ou a gente acaba. A decisão de mudar é da própria pessoa. Ninguém consegue mudar ninguém. Você não vai Eu fiquei conseguir. anos tentando, depois eu parei. Eu aprendi. Se você quer sofrer a vida toda de casado, é querendo mudar o seu cônjuge. Você não vai conseguir. O dia que ela fala assim, não, eu reconheço o meu erro, eu vou mudar por mim mesmo. Aí você está começando muda. a ter sucesso. Tá? Eu só quero fechar esse vídeo de hoje dizendo para vocês que depois de muitas semanas no hospital, uma na terapia intensiva por causa de 2 cirurgias na cabeça, eu voltei para casa. Eu tive um exército de mulheres maravilhosas que me ajudaram, mas quem convivia comigo era ele, com as 2 filhas, uma de 8 e uma de 15. Eu passava a maior parte do tempo na cama, com gelo na cabeça devido a muita dor na cirurgia. Esse homem trabalhava o dia inteiro, ele chegava em casa de noite e ele cuidava de mim, me ajudava a tomar banho, dava meu remédio, cuidava das meninas, perguntava se estava tudo bem com as lições, jantava, colocava elas para dormir, depois de um dia inteiro de trabalho. Agora você vem me dizer que isso é o quê? Caridade. Essa é a caridade. Esse é o amor verdadeiro. O mundo está confundindo muito amor com necessidade, com dependência, com hormônios, com atração física. Isso não é amor. Não estamos aqui pregando perfeição. De jeito nenhum. A gente está pregando aqui que dá certo. É possível continuar juntos por muitos e muitos anos, com tolerância, com paciência, com amor, ou seja, a caridade, né, que a gente fala, é o puro amor de Cristo. Tá? E tem uma coisa tão boa, 30 anos esse ano, a gente percebe... Esse mês. A gente percebe que conforme a gente vai vencendo junto algumas coisas, se torna um relacionamento muito mais valioso e sagrado, muito mais especial. Nós conseguimos qualquer coisa que a gente queira fazer, desde que a gente tenha um desejo de fazer, e a gente tem que querer fazer, né? O querer fazer. Infelizmente, a gente tem visto algumas pessoas se separando e eu tenho notado que o motivo disso é o orgulho, né? É a parte de um ou de outro do orgulho. Então a gente tem que ter bastante humildade para levar um relacionamento por anos e para a eternidade. Sadio. Ah. Muito obrigada por você nos acompanhar até aqui. Um grande abraço. Tamo junto.